Bem, boa noite pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Pedro José Fábio Gonçalves para mais uma videoaula sobre a nossa disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3. Só relembrando a todo mundo, a gente está efetuando essas videoaulas em relação à pandemia decorrente do coronavírus, né, o Covid-19, e por isso, por autorização do MEC, ele fechou todas as instituições de ensino para limitar essa contaminação e a gente, para não perder os semestres, estamos fazendo essas videoaulas e disponibilizando atividades online, ok? Então por isso peço a compreensão de vocês e o estudo também, a dedicação de vocês nesse momento para a gente manter o nosso conhecimento e o nosso ritmo de aula normal. Bem, voltando ao nosso tema, hoje a gente vai estudar um pouco sobre o teorema de Fubini e integrais duplas em aplicado a uma relação de volume, que é onde a gente vai chegar a integrais triplas na próxima videoaula. Beleza, pessoal? Então, começando, vamos lá, teorema de Fubini. Primeira coisa, em relação à videoaula passada, a nossa função f, que a gente relacionava em função do eixo x e do eixo y, ela tem que se manter contínua em um retângulo. Ou seja, eu tenho que ter essa função contínua durante uma área de um retângulo. Tendo em relação a isso, meu eixo x e meu eixo y, onde meu x varia do meu limite inicial até meu limite final, e o meu y do meu limite inicial c para o meu limite final d. Tranquilo. Essa característica do teorema de Fubini tem que ter algumas propriedades que ele tem que se atentar. Primeiro, a integral iterada tem que existir. Como a gente viu na videoaula passada, essa integral iterada ela tem que existir. Outra coisa, a minha função f tem que ser limitada dentro dessa área aqui. Lógico, para eu poder determinar o volume de um sólido, eu tenho que ter uma área delimitada. Então, tranquilo. E a minha função f também, que tem uma descontinuidade apenas em números finitos de curvas suaves em relação a essa área. Então veja, é tudo uma limitação em relação a um plano que eu vou querer integrar até um limite superior no meu eixo z. Então, para ficar mais claro isso, o que ele relaciona? Veja, eu tenho a minha integral da minha área em relação a essa função aqui em função de um retângulo, ou seja, eu tenho uma integral dupla para determinar a minha área. Eu posso expandir isso em relação, a gente viu a aula passada, nas integrais iteradas, tanto dessa função relacionada ao meu x, quanto essa função resultante interna relacionada à minha integral dos limites em y. Ao contrário, também é válido, a gente viu que o resultado é o mesmo, ou seja, eu tenho essa função de x e y integrada em relação aos meus limites c e d de y, essa função resultante integrada em relação aos limites a e b relacionados a x. Então eu tenho a minha área delimitada. Essa área, ela tem que ser o quê? Uma área R, ou seja, de um retângulo ou de um plano. Essa área, ela vai ser integrada em relação à minha função dz, do meu terceiro eixo. Para quê? Para eu achar o volume desse sólido, ok? Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a minha resolução. Tranquilo, pessoal? É isso que se atenta o teorema de Fubini. Eu posso adaptar ele dessa maneira. Por quê? Porque se eu for expandir o teorema de Fubini, ele se torna um esforço matemático muito complexo, que não há necessidade de a gente fazer isso nesse momento. Beleza? Então eu estou pegando essa área, eu estou integrando ela em relação a essa função em relação ao meu eixo z para determinar o volume desse sólido. Tranquilo, pessoal. Vejam, ou seja, em função de x, eu tenho um volume dessa minha área integrada em relação ao meu eixo x. Eu vou poder fazer isso em relação a y também? Vou também. Vejam aqui, eu tenho uma área que pega essa função em relação aos limites de y, em relação aos limites de z, e eu integro ela em relação aos meus limites de x, em relação a A e B. Então, vou ter essa minha área AX integrada ao longo de todo esse percurso de x, ao longo de todo esse limite, do ponto final menos o ponto inicial. Dessa maneira, eu acho o volume total desse sólido. Lembrando vocês que ele tem que ser limitado pela função superior c
aqui, ok? Pela curvatura C dada pela minha relação dz. Beleza? Ela vai ser transposta dessa maneira aqui. Eu tenho uma função que ela é delimitada em relação ao eixo y, correto? Em relação a essa área, eu vou ter a definição de C e D, ok? Que eu vou integrar ela ao longo que de C, da curvatura de y, mas ao longo de todo o meu eixo x final, ok? Posso fazer isso para y também? Posso. Em função disso, y se torna muito similar. Eu vou ter a mesma integral dupla, ou seja, eu vou ter a mesma relação de área integrado em relação a essa função. Para determinar o quê? Para determinar meu volume, só que agora é em função de y. Ou seja, em vez de eu integrar a minha função em relação ao meu limite de z, em relação ao meu limite de x, eu vou integrar essa relação de x e z em função do meu limite final e o meu limite inicial de y. Ou seja, eu vou pegar essa função aqui, vou integrar ela em relação aos meus limites de x, a e b. Depois que eu achar essa função da minha área aqui, eu vou integrar ela por todo esse percurso de y. Para quê? Porque daí eu consigo determinar o volume. Veja que eu não estou integrando mais somente um segmento de reta para achar uma área. Isso eu já tenho. Essa área eu já determinei ela em relação a quê? Em relação a x e a minha função de z, os meus limites de z. Agora eu estou determinando o quê? Estou determinando a partir dessa função aqui, relacionado a y, aos meus limites c e d. É isso que o teorema de Fubini faz. Eu adapto a minha relação de integral dupla para determinar um volume em relação a x, como a gente viu anteriormente, e em relação a z, ou desculpe, em relação a y agora também. Beleza, pessoal? Bem, vamos ver um exemplo para ficar mais fácil o entendimento agora. Calcule a integral dupla, ok, da minha área, desse retângulo, dada pela função x menos 3y ao quadrado. Veja que ele é quadrado, tem uma área, portanto, e a integral dessa área. Onde eu tenho os determinados limites, tanto para x, sendo meu limite de x de 0 até 2, e os meus limites de y de 1 até 2. Faltou um menor igual aqui, mas é os limites de y de 1 até 2. Ou seja, eu vou delimitar a minha área em relação a essa função aqui para x e integrar depois para achar o meu volume em relação a 1 e 2. Beleza? Vamos lá, pessoal. Aplicando o teorema de Fubini, se faz necessário o esquema. Poderia fazer em relação a integrar em relação a y? Poderia. Agora eu vou integrar esse volume em relação a x. Posso também. O resultado seria o mesmo. A gente viu anteriormente. Vejam aqui. Eu tenho agora a minha função x menos 3y ao quadrado. Isso aqui integrado inicialmente nos meus limites de 1 e 2 de y. Ok? Então esse cara aqui é uma constante e esse cara aqui eu vou integrar ele. Só que eu tenho um sinal negativo, então eu separo entre duas chaves de integrais em relação a y, ficando dessa maneira. Sempre integrando, a gente viu integrais iterativas, por isso que era um dos requisitos para aplicar o teorema de Fubini, de dentro para fora. Vejam, eu tenho agora o quê? A minha integral, e eu vou abrir um colchete aqui e separei ela em duas chaves, como eu falei, a minha constante, e esse cara eu vou integrar aqui. Fazendo isso, como é uma constante, integrando vai aparecer um y aqui, correto? E aqui vai ficar a integral de y ao quadrado, esse cara é uma constante, fica de lado. Aqui é uma integral de y ao quadrado, vai ficar y elevado ao cubo sobre 3. O 3 de baixo já cortei com esse 3, então fica x menos y ao cubo, limitado entre meu limite final menos meu limite inicial, que resulta nessa relação aqui, ok? Simplificando essa relação, eu vou ter essa função integrada já em relação a y, x menos 7, que eu vou integrar essa relação aqui em função de x. Da mesma maneira, eu tenho aqui a integral em relação a x, só que aqui eu tenho uma constante, valor 7. O que eu faço? Separo em duas, em função em relação a x em relação a x. Então eu tenho meus limites de 0 a 2, de 0 a 2. Eu vou integrar em relação a x aqui, vai ficar x ao quadrado sobre 2, e aqui vai ficar 7x.
e depois eu aplico os meus limites para cada chave, correto? Então aqui, como aqui é zero, qualquer coisa menos zero vai dar zero, da mesma maneira, como está multiplicando o x aqui, na hora de integrar, e aqui se eu botar zero também, ele vai dar zero. Então eu só vou botar o meu limite final. Estou saindo do zero até chegar no 2, no meu valor 2. Estou pegando essa área que eu determinei por essa função e integrando ela em relação ao meu eixo x. Então veja, como eu falei, ficou 2x² sobre 2, relacionando o valor de x a 2 aqui para o meu limite final. A mesma coisa aqui, integrando aqui, ficou 7x, substituindo o valor 2 no meu x aqui. Essa aqui é a integral definida de x. Vai ficar 2 menos 17, o meu valor desse volume, ele vai dar menos 12 unidades de volume, porque a gente não botou nenhuma unidade de medida até o momento. Beleza, pessoal? Esse é o exemplo resultado do teorema de Fubini, ok? Agradeço, então, a atenção de todo mundo. Vou disponibilizar alguns exercícios para vocês. Agradeço a paciência também e bons estudos. E até a próxima videoaula. Um abração.